Olá, aqui estou de novo com vocês, meus queridos amigos e irmãos, sempre comprometido com a palavra da graça de Deus e em linha com este novo pacto de melhores e superiores promessas, a nova aliança. Sou o apóstolo Miguel Ângelo e hoje nós vamos conversar com você sobre o Senhor Jesus Cristo e a sua obra. Nós temos a convicção, por tantas evidências, não só espirituais, históricas, de que só existiu, existe, existirá um único Deus. Só Jesus Cristo é o Senhor. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Então nós temos a consciência de que o único Salvador, o único Redentor, aquele que é o mediador entre o homem e Deus, o reconciliador e a propiciação dos nossos pecados, está na pessoa de Jesus. Ele fez uma obra que ninguém poderia fazer. Ele completou essa obra que ninguém teria a capacidade de o fazer. Ele foi o Cordeiro perfeito, o Cordeiro perfeito. Ele morreu, ele foi sepultado, ele ressuscitou ao terceiro dia, ele está assentado no trono e ele rege as nações com vara de ferro, num lugar inacessível, onde há uma luz da presença dele junto ao trono. Então Jesus Cristo é o Senhor. E só Ele pode oferecer as garantias, por causa da sua obra, as garantias da salvação, da libertação, da cura, da operação de milagres, da vida em potencial, a vida em potencial que Ele trouxe. Ele disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Vida em abundância. Então, o propósito de Jesus era buscar e salvar o que se havia perdido. Agora, qual é a prova de que realmente a salvação é um fato, existe e ele é verdadeiro? Porque Jesus, naquele momento da sua morte, na cruz do Calvário, ele diz no capítulo 19, versículo 30 do livro de João, ele disse: quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Então, meus amados, esta declaração, que para mim é a maior declaração bíblica, ele disse, na cruz do Calvário, tudo está consumado. Então, esta declaração da cruz prova que o Messias cumpriu completamente a sua missão. Aliás, a cruz foi a parte mais importante da sua missão, porque foi pela morte expiatória que ele demonstrou a obediência à vontade do Pai. Foi a prova mais severa que Jesus passou como Senhor, como Salvador, como Redentor, como Cordeiro perfeito. Foi a prova mais severa. Naquele momento da oração lá no Monte das Oliveiras, no Getsemane, aquele sofrimento todo, quando Jesus chegou a dizer: olha só, tira este cálice de mim, Pai. Tira este cálice, o cálice estava amargo, estava pesado, mas não seja a minha vontade, seja a tua vontade. Quando ele sofrendo, suando gotas de sangue e de suor, quando ele disse: olha, parece que eu estou abandonado. Na realidade, foi a prova mais severa, porque o Cordeiro perfeito teria que ser imolado, diz a Bíblia Sagrada. Então, a prova da providência de Deus para que hoje nós pudéssemos dizer: sou salvo, sou liberto de Satanás,
do mundo, do pecado, das trevas, da ira e da morte, e eu posso viver a graça do Senhor Jesus Cristo, foi esta declaração: tudo foi consumado. Do original latim, consumatum est. Então, Jesus estava dizendo que na cruz do Calvário, ele terminou a sua tarefa. Na cruz do Calvário foi terminado. E então, somente Jesus pôde terminar a obra que ele mesmo começou. E esta exclamação, que para mim é comovente, é o momento, eu creio que o ápice da vida espiritual, essa exclamação, tudo foi consumado. Pense comigo, não foi um arfar de uma vida desgastada, cansada. Ele não disse, ufa, tudo está consumado. Ainda bem que tudo terminou. Não. Esta era a consciência clara de que a sua obra estava realmente terminada. Que todos os propósitos de Deus estavam ali concretizados. Por isso é que Jesus disse, tudo está consumado. Não pode se acrescentar nada, não pode se tirar nada, porque a obra de Deus é perfeita. No livro de João, no capítulo 17, se você está me acompanhando com uma Bíblia, no versículo de número 4, ele diz assim, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Então Jesus consumou a obra, já está consumado. Então, já está completa. Jesus fez tudo o que havia de ser feito e o que teria que ser feito. Ele executou todos os grandes desígnios do Todo-Poderoso. Ele satisfez as exigências da justiça de Deus. Ele disse que ele se fez pecado para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Ele cumpriu as exigências da lei, ele cumpriu as exigências da justiça, ele cumpriu tudo aquilo que foi dito e profetizado pelos profetas do Antigo Testamento. Tudo que foi profetizado, ele cumpriu. E finalmente, ele abriu o caminho para o Santo dos Santos. Ele disse que um novo e vivo caminho nos foi oferecido pelo sangue. Diz que o véu se rasgou de alto a baixo e nós tivemos acesso ao lugar santíssimo através de um novo e vivo caminho pelo sangue. Então, é muito interessante quando você conhece a graça de Deus, as 14 epístolas de Paulo, o pacto da graça de Deus, e depois você tem a capacidade de ir lá no Antigo Testamento e ver as pérolas, as evidências de graça em toda a Bíblia Sagrada. Então, quando ele disse, olha, um menino nascerá e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, este era o cumprimento. Uma virgem dará à luz um filho, o seu nome será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Isso significa que tudo que foi dito pelos profetas, foi cumprido. O caminho, o novo e vivo caminho está aberto. Pelo sangue temos acesso a este lugar santo dos santos. E claro que quando Jesus disse tudo está consumado, vamos voltar lá em João 19:30, ele disse tudo está consumado. Esta é uma consumação tremendamente gloriosa. Buda não pôde fazer isso, Maomé não pôde fazer isso, Confúcio não pôde, Shirvás não pode, os deuses desta terra não puderam ter feito esta declaração, tudo está consumado, porque nenhum deles deu a sua vida numa cruz, a morte maldita, nenhum deles derramou sangue em favor da operação de purificação na vida dos salvos, nenhum. Então significa
que se eu estou seguindo Buda, se eu estou seguindo Maomé, se eu estou seguindo Confúcio, os Shirvás, os deuses desta terra, eu não serei salvo, ou não seria salvo se os seguisse. Olha, eu lhe digo isto com uma consciência absolutamente tranquila e em paz. Durante 21 anos, eu participei da Igreja Católica Apostólica Romana. Eu conhecia tudo a respeito de cerimoniais, procissão, sacrifícios, de vigílias, de jejuns. Eu era coroinha, fui coroinha num período de adolescência, criança. Eu colaborei, eu cooperei. Depois, mais maduro, eu fui o presidente da Juventude Operária Católica, da Juventude Estudantil Católica. Olha, e durante essa peregrinação de 21 anos na Igreja Católica, eu nunca ouvi uma única mensagem falando de Jesus Cristo. Eu conhecia todo o espectro de Mariologia, Maria, a Mãe do Céu, a Rainha dos Céus, mas nunca ninguém pegou uma Bíblia e disse: Miguel Ângelo, Jesus Cristo, pelo seu sacrifício, cumpriu todos os desígnios de Deus e agora quem crê nele e o confessa como Senhor e Salvador será salvo. Então eu sabia quem era Fátima, eu sabia quem era São Judas Tadeu, eu sabia quem era Maria, mas eu não sabia quem era o Salvador. E o Salvador vem hoje por intermédio da boca, dos lábios de um profeta de Deus, e dizer que a obra está consumada. Tudo foi consumado, tudo foi perfeitamente cumprido. Então, nestas duas expressões, estas duas palavras, que para mim são admiráveis, nós encontramos o alicerce da nossa segurança de vida e da nossa felicidade. O Redentor, Jesus, exultou gloriosamente. Apesar do momento sacrificial, disse que ele tomou aquele vinagre porque disse: tenho sede, e quando ele disse tudo está consumado, então foi uma exultação tão gloriosa, dizendo: cumpriu-se o que ninguém poderia fazer nem cumprir na pessoa de Jesus Cristo. Diz que ele inclinou a cabeça, rendeu o espírito e ficou assim, através desta expressão, demonstrado que a salvação é completa, é dele, é por meio dele, é para ele, e ele cumpre a palavra. Ele honra a palavra. Ou seja, se você hoje está me ouvindo, significa que você é uma ovelha, mesmo se você não soubesse ou não souber, você é uma ovelha. E Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então nós estamos ouvindo a voz porque você tem ouvido, tem tímpano ovelino. Porque um lobo, um cabrito, não tem essa possibilidade de ouvir a voz de Deus. Se vós não credes, disse Jesus, porque não sois minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Então nós estamos aqui com a prova inconteste de que esta obra eterna de Jesus, consumada na cruz, ali se cumpriu tudo. Deus não está fazendo mais nada novo nesta terra. Pastor, então o que Deus está fazendo efetivamente? As igrejas estão aí. Deus está manifestando e materializando aquilo que ele disse está consumado. O plano da salvação. E meus amados, fora desta verdade, porque Jesus trouxe a graça e a verdade, Moisés trouxe a lei. Fora desta verdade, não há salvação. Salvação sotéria, eu venho insistindo com isto aqui pelos meios de comunicação, porque Deus quer que eu seja um semeador de esperança. Deus quer que o nosso ministério seja um plantador de esperança e de salvação. Os dias que estamos vivendo são efetivamente dias maus, dias difíceis. E é necessário você saber que alguém que morre sem confessar Jesus como Senhor e Salvador, entra imediatamente num estado de sofrimento eterno, num lago, num lugar chamado lago de enxofre e sofrimento.
o Sheol. Então nós precisamos de entender que quem morre na carne em Cristo, ou seja, porque Jesus era o Senhor, diz que os anjos, Lucas diz que os anjos levam ao seio de Abraão. Por isso é que ele disse que é preciosa aos olhos de Deus a morte de um santo. A morte de um salvo não é apenas uma desgraça. A morte de um salvo é uma promoção para a glória do Senhor Jesus Cristo. Então, eu sou um apaixonado por Deus, por esta obra completa. E eu queria lhe dizer que há umas filosofias modernas de que o que ele disse que está consumado, efetivamente não está, olha, profanando o sangue da aliança e se ultrajando o Espírito da graça. Não? Então, eu vejo chamados teólogos modernos dizendo nós temos que aperfeiçoar a Bíblia é uma coisa antiga. Né? Veja que o Papa Francisco, ele como um governante, porque ele é um estadista na realidade, ele disse, não, nós vamos abdicar da Bíblia na Igreja Católica. Abdicar do que nunca usaram. Nunca usaram. Não sabem o efeito do que é uma semente destas no coração de uma pessoa. Olha, esta semente da palavra, quando me foi semeada, eu estava num leito de enfermidade, eu estava, após um acidente que eu tenho dado tantas vezes o testemunho, para amputar uma perna com gangrena, com o início de uma septicemia. E quando eu recebi a palavra, a semente da palavra no meu coração, quando eu li Jó 19:25, eu sei que o meu Redentor vive, esta palavra se internalizou no meu coração, ela germinou e me tornou o homem que eu sou hoje. Um pastor, um profeta, um anjo de uma igreja. Um apostolado para as nações. Fruto desta palavra, fruto desta semente e fruto de uma consciência, volto a dizer, inconteste, de que a obra de Jesus está completa e consumada. Não temos que fazer nada, aliás, é proibido por Deus de tirar ou acrescentar algo à Bíblia. A Bíblia diz que se alguém tira ou acrescenta, Deus tirará os galardões da vida dele. As recompensas, Deus tirará da vida da pessoa. Então, tudo foi consumado. Tudo foi consumado. E agora, quando alguém diz, Jesus, tu és o meu Senhor, se materializa toda a provisão dos céus, o perdão, a reconciliação, a regeneração, um novo status quo de vida. Isso implica no crer nesta expressão gloriosa, tudo foi consumado, tudo está completo, nada a acrescentar, nada a tirar. Deus é perfeito. E ele disse que ele tem o querer e ele tem o realizar. Paulo disse aos Filipenses, eu estou absolutamente convicto de que aquele que começou a boa obra há de terminar até o dia final. Deus seja louvado e engrandecido. Amém? Muito bem. Eu quero, nesse momento, abrir agora um espaço que é um convite desafiador. Amanhã teremos 2 grandes encontros na Igreja Cristo Vive. E eu creio que eu devo já também dizer a você que todo primeiro domingo de cada mês nós realizamos a ceia do Senhor, um momento tremendo de intimidade, o único momento visível e palpável, né, do novo pacto, que é a ceia do Senhor, que Paulo recebeu de Jesus quando ele esteve no terceiro céu e disse, aquilo que eu recebi, as instruções eu passo à igreja. Então nós realizamos a ceia do Senhor, não como um termômetro para ver se alguém está em pecado, mas um memorial, trazendo à memória o que dá esperança. Pelo seu corpo, suas chagas fomos sarados e pelo seu sangue nós fomos limpos. Éramos como escarlate, vermelho como o carmesim, e hoje somos alvos como a neve, brancos como a lã, por causa do sangue de Jesus. Então, amanhã estaremos na igreja, o apóstolo estará ministrando a palavra,
2 grandes encontros, 9 da manhã e 6 da tarde. Nós vamos falar sobre o que a salvação produz na vida de um cristão. Eu quero muito que você saiba dos frutos, dos benefícios, que fora disto, amado, não há vida. Fora disto não há felicidade. Não há razão de viver. Essa é que é a verdade. Não há razão de viver. Então esteja conosco. Nós temos o telefone de contato 30 17 90 90. Temos bispas conselheiras que lhe ajudarão, orando por você. E o endereço da Igreja Evangélica Cristo Vive, a nossa catedral é Rua Maricá 320, no bairro de Campinho, zona oeste do Rio de Janeiro. Há 2 pontos para o seu GPS, seu Google Maps, que são BRT da Pinto Teles e 28DP. Se você colocar, você vai ver a nossa catedral, lugar lindo, um lugar de paz, um lugar de refúgio, um lugar de proteção espiritual, um lugar onde realmente há um verdadeiro amor que faz a igreja ser forte e unida, bem ajustada e onde Deus age. Fora disto, Deus não age. Se não houver realmente o Espírito Santo com liberdade, Deus não age, o fogo não arde. Então nós vamos ter 2 grandes encontros amanhã. Quero também agradecer muito a Deus, porque durante as nossas programações, irmãos ligam para nós, senhoras, homens, dizendo: eu quero cooperar com o seu ministério. Minha gratidão se você o fizer, para darmos suporte a esta programação. Quero agradecer a Deus pela vida do povo do nosso ministério, mais uma vez agradecendo a Deus pela vida de um casal muito importante na obra de Deus, colunas e baluartes da verdade, nosso querido irmão Rodrigo Ambrosio e Fabiane Ambrosio, este casal de Deus, proprietários do Turbomil, Vila Emil Mesquita, que são realmente apaixonados por Deus e têm esta visão da evangelização pelas mídias, pelos meios de comunicação, rádio, televisão e do satélite. Bem-aja, se você mora na Baixada Fluminense, Vila Emil Mesquita, é lá sim, é no Turbomil que você pode comprar e receber o melhor de Deus em nome de Jesus. Amém? Muito bem, você vai agora ficar com a minha filha Bispa Ana Carolina, Bispa Nacional da Igreja, minha herdeira espiritual. Ela vai falar sobre literatura. E lembrando que amanhã, 9 horas da manhã e 6 da tarde, os 2 grandes encontros na igreja, vamos celebrar a ceia do Senhor, vamos ouvir a palavra de Deus, mas às 8 horas estaremos aqui na banda levando o culto à sua casa. Fique agora com a Bispa Ana Carolina, um final de semana maravilhoso e a partir da manhã, um mês vitorioso, um mês de agosto com a bênção de Deus. Graça e paz em nome de Jesus. Olá, graça e paz. No livro do apóstolo Miguel Ângelo, As Atitudes que Deus Honra, na página 42, diz assim: precisamos lembrar que a nossa responsabilidade com o Senhor é individual, jamais grupal ou coletiva. Não temos que cantar, louvar, bater palmas, orar, ler a Bíblia ou ir à igreja porque os outros fazem, ou para chamar a atenção de alguém, despertar simpatia por nossa pessoa e etc. O segredo de tudo está no fervor, na unção, no amor com que iluminamos as nossas ações e atitudes. Como as obras de Caim eram más, o coração repleto de más intenções, sua oferta não pôde agradar ao Senhor. Há muitos crentes procedendo dessa maneira, salvos, mas que ainda carregam alguma corrente do seu passado na sua carne. Se por um lado não se esquecem de oferecer louvor, ofertas, dízimos, inclusive se envolvem com a obra de Deus, por outro lado agem sempre com um pé atrás, com espírito de crítica, comparação ou ciúme em relação aos irmãos. Eles não conseguem ver Deus agindo em suas vidas, já que o Senhor não espera deles sacrifícios ou presentes, mas um espírito puro de louvor e adoração, não poluído por sentimentos mesquinhos ou indignos. Na hora da necessidade, não irão comer o melhor, mas o pior da terra. Vê o que diz em Hebreus 11:4? Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala.